Maravilha! Sejam muito bem-vindos ao canal Posse na Amazônia, nosso curso preparatório ao concurso da ANTAC. Estamos na nova fase do nosso concurso, totalmente focados nesse concurso da ANTAC. Temos apostilas e aulas. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, seja um apoiador do canal, tem acesso lá a apostilas exclusivas, aulas exclusivas, mentoria. Tá bom, pessoal? Espero que goste da aula. Então, navios de transporte marítimo. Certo? A última aula tratamos sobre o que? Cargas marítimas. Então agora nós já estamos estudando nossos navios de transporte marítimo. Os navios são construídos, né, de acordo com as cargas marítimas e os passageiros, né? Se os passageiros são turistas, então você vai construir navios de cruzeiro. Então é todo projetado, certo, com as tecnologias do futuro. Agora, se as cargas marítimas, que são cargas geral, solta e granéis, podem ser sólidos e líquidos, então, de acordo com o tipo de carga marítima, o estaleiro, né, constrói o navio, seguindo o projeto do engenheiro naval. Então você tem diversas classes aí. O que é a classe de um navio? Um navio, ele é, por exemplo, petroleiro. Então ele tem umas certas características que, quando você for construir um navio petroleiro, tem que ser seguido. Umas normas ali que são obrigatórias, certo? Para poder ser considerado um petroleiro. Então você tem empresas chamadas classificadoras, certificadoras, que são autorizadas pela Marinha, né? Pela Marinha do Brasil. Aí essas classificadoras, por exemplo, vou construir ali um batelão. Aí ela vai lá e verifica no estaleiro, né, se esse elemento flutuante que o estaleiro construiu tem as características exigidas para ser um batelão. Se tiver, tudo bem, então é um batelão. Ela te dá um certificado lá que você construiu um batelão. Se não, aí vai ser outra coisa lá, mas batelão não vai ser não. Se a classificadora ou certificadora não aceitar e falar que não foram seguidos, né, as normas, normas da autoridade marítima. Tá bom, pessoal? Então nós temos navio de carga geral, solta, né, como eu já expliquei, aquela na última aula, assista na última aula. Aquela carga que pode ser manuseada, ela é embalagem, tem invólucro, certo? Então é toda carga que precisa de uma embalagem, tem um invólucro e é manuseada peça a peça, né? Eu até citei lá, saco de açúcar. Você pega um saco, leva para um lado, leva para o outro. Você faz a movimentação peça a peça, é chamada carga geral solta. E tem a carga refrigerada, carne, esse material perecível, né? Navios neogranéis, né, que são o quê? São cargas homogêneas que podem ser transformadas em lotes e não podem ser economicamente transportados por containers. Por exemplo, veículos e caminhões. Você não consegue botar um caminhão dentro de um container, né? Então você tem que é um chamado neogranel. Você faz o transporte por lotes, carregamento de uma vez só daquele lote, coloca em navios especiais, chamados navios RO-RO, Haul-on, Haul-off. São navios especializados no transporte de veículos e caminhões. Tem os navios de containers. Já a carga que pode ser containerizada, pode ser colocada dentro de um container e transportada, então é a chamada, aí é transportada pelo navio de containers. E tem os navios de granéis, sólidos e líquidos, né? Se você tem uma carga que pode ser fracionada, né, em grãos, né, granular, por exemplo, milho, arroz, soja, feijão, uma carga granel sólido. Então
pode ser transportado no navio graneleiro. Okay? E aí ela é carregada, descarregada nos terminais graneleiros, terminais marítimos graneleiros. Tá, e o granel líquido? Granel líquido, certo? O que é o granel líquido? Para transportar o petróleo cru e seus derivados, que é gasolina, diesel, nafta e produtos químicos líquidos. Então, o navio possui calado. Já o porto possui profundidade, né, do cais para atracação. Então, calado não é uma característica do porto, certo? É uma característica do navio, da embarcação, certo? É uma medida vertical, calado é a medida vertical da quilha até a superfície da água. Então é uma característica da embarcação do navio, isso aqui é calado. Agora o porto ou a hidrovia, ela atende ao calado da embarcação, né? Nós temos navios tipo Panamax lá do canal do Panamá que tem um calado absurdo, mais de 15 metros, mais de 20 metros de calado. Então o porto, o que significa? O porto tem que ter uma profundidade ali para atracação que atenda esse calado. Se não tiver, não consegue receber um navio tipo Panamax. Entenderam? E a profundidade? A profundidade sim é uma característica da hidrovia e do porto, do cais de atracação, do pier de atracação, com a profundidade ali. Então é uma característica, né, porque é a distância vertical do leito do rio, do oceano, do mar, do lago até a superfície da água. Isso é chamado profundidade, medida através de equipamentos chamados ecobatímetros, certo? Você faz um levantamento chamado batimétrico, que é uma topografia feita submersa na água. É para você ver ali as profundidades, diversas profundidades. Ok? Tá bom, pessoal? Então, a diferença entre profundidade e o calado, chamado pé de piloto, né? Pé de piloto é a folga abaixo da quilha. Para você não ficar, por exemplo, está na profundidade de 5 metros e o calado da embarcação é 5 também, então não tem folga nenhuma, né? Não tem folga nenhuma. Então tem que ter uma folga para o quê? Para a quilha não arrastar no leito, certo? Senão é perigoso, pode ocorrer aí um encalhe, entenderam? Então essa folga, como é que se chama essa folga? Entre o leito e a quilha, você tem que ter uma distância, pelo menos 30 centímetros. É a folga abaixo da quilha, para ficar tranquilo. Então quando você faz uma dragagem, você vai atender aquela profundidade e botar um pé de piloto ali, que é uma folga, mínimo 30 centímetros, entre a quilha e o leito. Tá, e a velocidade desses navios é nó. Nós, o que é nó? É um nó, é uma milha por hora. Tá, quanto que é a milha náutica, hein, gente? 1852,4 metros. Isso é uma milha náutica. Então, um nó é 1852 metros por hora. Ok? Então, um nó, milha náutica por hora. O que é um nó? Então, o navio faz 5 nós. O navio faz 10 nós. Significa que ele faz 10 milhas náuticas por hora. Faz 5 milhas náuticas por hora. Ok? Quanto é a milha náutica? 1852,4 metros. Então dá, somando em quilômetros, 1,8524 quilômetros. Entenderam? E o nó é milha náutica por hora. Tranquilo? Dimensões do navio é a TPB, tonelada bruta de arqueação, né? É o deslocamento que o navio faz na água.
Então você tem a tonelagem bruta, que é o volume total do navio, considerando todos os compartimentos fechados. E a tonelagem líquida já é o volume comercial, quer dizer, porque tem ali compartimentos que você não consegue utilizar para transportar cargas marítimas ou mercadorias, né? Por exemplo, alojamento da tripulação, praça d'armas, né? A ponte, o passadiço, né? Onde tem um controle da embarcação ali. Então esses locais dentro do navio não contam como locais comerciais, com volumes comerciais. São locais que possuem volumes que não é comercializável. Então você considera a tonelagem líquida. E a tonelagem de registro? Sim, a classificadora, como eu já tinha explicado ali, ou certificadora, te dá um documento, né, um certificado de arqueação. Ali ele vai te falar a tonelagem ali. Então esse aí é o que aqueles que constam no certificado, no documento do navio, é a tonelagem de registro. Essa aí que é considerada no porto para cálculo né, de aluguel, de arrendamento ali do cais, tudo que for fazer é a tonelagem de registro que é considerada. E aí, guindaste de cais ou guindaste de bordo? Gente, historicamente os primeiros navios, né, foram para transporte de carga, foram construídos para serem independentes. Então eles já vinham com um pau de carga ali, um guindastezinho ali, que se chegasse no porto não tivesse um guindaste, ele mesmo tirava a carga de bordo e colocava no cais, certo? Um guindaste de bordo. Só que com o tempo isso foi deixando de ser feito, porque primeiro que o guindaste de bordo ele pesa muito, ele ocupa espaço, então é um volume ali que não é comercializável. Ele exige manutenção, então você vai gastar com aquela manutenção ali. Então não é legal não. Economicamente esse guindaste de bordo se demonstrou ineficaz, ineficiente. Economicamente, então, por quê? É melhor investir nas tecnologias no porto ou no terminal, né? Você investe em equipamentos especiais. E também, por exemplo, um granel, soja. Não tem como botar equipamentos de soja dentro do navio, não. Melhor ter o quê? No terminal de graneleiro ali. Então, aí, então economicamente, e é o seguinte, você tirando esse guindaste de bordo, você tem mais espaço para botar mais soja, mais milho, mais feijão, mais granel, né? Entenderam aí? Então, os navios atualmente eles não possuem esses guindastes de bordo, não, ao contrário. Aí eles pegam esse espaço para colocar mais carga marítima. E essa evolução de guindastes ficou para o porto, para o terminal, para o cais ali. São os Transtanner, né? São os nossos. Tá bom, pessoal? Então, próxima aula aí, ó. Portos marítimos e terminais marítimos. Vamos, né, já estudamos as cargas marítimas. Já tivemos a primeira aula. A segunda aula agora foram os navios de transporte marítimo. E a próxima aula, portos e terminais marítimos. Então, se você quer ter a apostila, torne-se um apoiador. Apoie lá o canal lá. Assista a aulas exclusivas. Pegue a sua apostila lá no local lá do apoiador e seja muito bem-vindo. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, pessoal. E vamos em frente, vamos em frente. Shalom.